começar a gravar. Prontinho, estamos gravando. E aí também vou pedir para vocês, se possível, para fecharem o microfone para não ficar replicando o áudio aqui, tá bom? Beleza, então vamos seguir. Hoje, o tema da nossa aula, que eu e a Agnes conversamos, são de 3 palavrinhas que eu acho que todo mundo que é de contexto de igreja já ouviu, mas não necessariamente sabe o que é, tá bom? Então, Agnes, meu amor, pode passar o slide. Esse é o cronograma do curso, depois a gente fala sobre isso, pode passar também. Então, a nossa aula 1 é como nós, mulheres, lemos a Bíblia. Hermenêutica, homilética e exegese, pelas lentes feministas. Antes de você entrar em pânico, se você não sabe o que isso significa, calma que a gente vai explicar e esmiuçar isso da melhor forma. Pode passar, Agnes. Então, a primeira pergunta que eu queria trazer para vocês hoje na nossa aula é a seguinte. Quando a gente fala da nossa fé, principalmente as pessoas que são do campo cristão protestante, a nossa fé e prática ela é baseada na palavra, né? Na Bíblia. Então, é muito comum que a Bíblia ela tenha um papel central na nossa espiritualidade. Mas, dada essa dimensão, a gente precisa se perguntar uma coisa. Todo mundo lê a Bíblia do mesmo jeito? Todas as pessoas do mundo encaram o texto da mesma maneira? Essa é a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês. E se vocês quiserem falar aí no chat o que vocês acham sobre isso, fiquem à vontade. Pode passar, Agnes. E aí eu trouxe essa frase que eu gosto muito de falar, eu acho que na maioria dos meus conteúdos eu estou sempre trazendo isso, que é o jeito que a gente lê a Bíblia diz mais sobre a gente do que a própria Bíblia. Um exemplo muito fácil assim da gente contextualizar isso. Quem acompanhou aquele pastor chamado Anderson Silva, que é líder do movimento da maçonaria? Vocês conhecem a maçonaria? Já ouviram falar? Infelizmente, sim. Infelizmente, né, amiga? Contra a minha vontade, sim. Tudo que chega desse homem, para mim, é contra a minha vontade. A maçonaria, eu não falei errado, tá, gente? Tem gente que acha que eu tô falando maçonaria, mas é maçonaria, de macho mesmo, entendeu? E agora a gente também tem a femenaria. O Anderson Silva fez uma provocação, acho que foi no mês passado, quando começou, né, essa pauta desse ataque à comunidade palestina, né, por conta dessa guerra de Palestina e Israel. Ele levantou uma leitura bíblica que culpabilizava as guerras de Palestina e Israel na figura de Sara, esposa de Abraão, porque ela foi contra a ordem do seu marido e trouxe Agar, a concubina, para que ele tivesse relações para ela ter um filho ali fora da promessa de Deus. Então, essa interpretação do texto, ela é muito enviesada pela lente que a gente está colocando sobre o texto. Então, a gente já parte desse princípio. Sueli Catarina já colocou aqui, ó. Lemos a Bíblia, na maioria das vezes, pela lente de nossas instituições religiosas e denominações. Perfeito. Porque é mais ou menos assim. Eu tenho uma mãe que ela é alfabetizadora. Minha mãe é educadora, ela alfabetiza crianças. E é muito interessante ver o processo de leitura, o processo de aprendizagem da leitura. Paulo Freire, ele tem um método que, quando ele foi lá para o Angicos, né, que é uma região do Nordeste, ele conseguiu alfabetizar centenas de pessoas em menos de 72 horas. Ele trazia as palavras para as pessoas aprenderem dentro da realidade delas. A maioria das pessoas lá eram trabalhadores rurais. Como que eles foram alfabetizados? Ele colocava no quadro palavras como capinar, enxada, arar, que são palavras que dizem respeito à realidade de quem? Da pessoa que está lendo. Então, eu já parto aqui do princípio com vocês que a maneira que nós lemos o nosso texto, ela tem relação direta com as instituições? Sim, mas ela também faz parte de quem nós somos, de como nós estamos ocupando o mundo. Então, você concorda comigo que mulher não necessariamente vai ler a Bíblia da mesma forma que um homem? Sim ou não? E aí, se a gente for para uma discussão racial, por exemplo, uma mulher negra, ela vai ler a Bíblia do mesmo jeito que uma mulher branca? Também não. Só que existe uma questão nesse processo. Pode passar o slide, amiga. E quando nós aprendemos a ler e a interpretar a Bíblia com homens?
E quando essa interpretação ela vira um dogma que não pode ser criticado, ela vira um padrão. Então, hoje, a gente vai falar não só como nós lemos a Bíblia, mas como a nossa interpretação ela foi doutrinada para ser de uma única forma. E é isso que nos impede de explorar o texto bíblico. Pode passar, amiga. Vou começar aqui com vocês sobre essa discussão da nossa primeira palavrinha difícil, que eu juro para vocês que não é. O que é a hermenêutica? A hermenêutica é essa ciência da interpretação dos textos, que é exatamente isso que eu falei para você. O que faz o Anderson Silva ler o texto de Sara e Abraão e achar que a culpa do conflito de Palestina e Israel ser da escolha de Sara é uma interpretação. A discussão que a gente teve durante a Reforma Protestante, ela também vai passar sobre uma questão de interpretação. E a interpretação bíblica, ela pode ser muito variada. Mas a hermenêutica, nesse sentido, como conceito, ela é a ciência da interpretação dos textos. E a gente apropriou isso para os textos bíblicos. Então, ela vai entender o significado original e como ele se aplica em diferentes contextos ao longo do tempo. Então a hermenêutica, ela não é uma coisa fixa. A interpretação não é uma coisa imutável. Por quê? Porque ela muda de acordo com o tempo. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de interpretação. Eu coloquei essa imagem aqui, gente, do lado do slide. Vocês conhecem essa figura? Vocês sabem quem é essa divindade aqui que eu coloquei no slide? Alguém arrisca? Isso, exatamente. Cris e Carolina aqui acertaram. É Hermes. O nome hermenêutica vem de Hermes, que é uma divindade grega que é responsável pela comunicação. Ele levava as mensagens para os deuses. Então, a hermenêutica tem a ver com isso também, com essa comunicação. Perfeito. Pode passar, amiga. E quando que a hermenêutica ela entra, então, no contexto da tradição cristã? A hermenêutica ela foi uma disciplina que começa ali na Antiguidade Clássica, muito por influência dos gregos, né? E depois ela vai ser sistematizada e vai ser trazida pelos pais da igreja. E aqui, quando eu falo pais da igreja, eu estou falando daquele período que a gente tem as primeiras pessoas ali, que eram considerados clérigos, que estavam organizando dogmaticamente o raciocínio, a teologia, o pensamento cristão, quando ele começa a ser institucionalizado, tá? Porque, conforme a gente viu na nossa outra edição, a gente falou que a escrita do evangelho, como a Agnes colocou perfeitamente para nós, era uma coisa que tinha muito mais a ver com a memória popular e a memória oral do povo, do que, de fato, com uma escrita uniforme, perfeita, coerente e cronológica. Mas quando o cristianismo passa a ser institucionalizado, o que acontece? Esses dogmas, essas disciplinas vão sendo colocadas para você conseguir controlar essas práticas religiosas. Então, antes eu tinha uma hermenêutica mais livre, no sentido da cultura, no sentido dessa memória oral popular. E agora, quando eu começo a patrística, que é esse momento dos pais da igreja, eu começo a institucionalizar esses pensamentos. E aí, quem vai ser responsável por esse rolê? Eu estou falando principalmente de Orígenes e Agostinho, que vão estar ali nos primeiros séculos do cristianismo, nos primeiros anos ali. Orígenes, que é ali da região do Egito, se eu não me engano, e Agostinho de Hipona, que também é da região do continente africano, do norte da África. E eles vão estar colocando essa hermenêutica dentro da instituição religiosa para compreender ali o texto bíblico. Só que aí a gente tem um porém. A nossa pergunta era: como que mulheres leem a Bíblia? Segunda pergunta que fizemos: todo mundo lê igual? A gente já descobriu que não. E agora a gente fez uma outra pergunta que era: mas e quando as mulheres aprendem com os homens? Então, no início da construção da hermenêutica cristã, a gente está trabalhando com dois homens falando sobre essas interpretações. Pode passar, Agnes. E agora que eu quero chamar a sua atenção. Primeiro de tudo, eu quero falar para você que existe uma palavra que se chama anacronismo.
Isso é muito importante a gente falar aqui, porque eu sei que todas vocês são muito críticas, são muito perspicazes, percebem como que o machismo está entranhado na cultura cristã, sabem como que o patriarcado ele interfere na nossa espiritualidade, mas é muito importante a gente não taxar, por exemplo, Orígenes e Agostinho de Hipona como machistas. Por quê? Porque esse conceito ainda não existia no período deles, tá bom? Então a gente não pode pegar uma crítica que eles fizeram lá nos primeiros séculos e olhar com a luz contemporânea que a gente tem hoje. É como se eu virasse para Pedro Álvares Cabral e falasse assim: ué, mas por que ele mandou carta para Portugal? Por que ele não mandou um zap para a rainha? Mas é muito mais sentido mandar um zap. Por que ele não mandou um zap? Eu tinha um celular naquela época? Eu tinha uma rede social naquele período? Não. Então, o nome disso é anacronismo. A mesma coisa seria eu olhar para Agostinho de Hipona e Orígenes e chamar eles de machistas, tá? Eles estão ali, claro, endossando uma cultura do seu tempo. Isso exime a participação da culpa da cristalização desse pensamento? Não. Mas é importante a gente olhar com esse cuidado para que a gente não cometa anacronismos aqui, beleza? E por que eu trouxe Orígenes e Agostinho para a gente aqui? Porque Orígenes, gente, ele vai ser uma pessoa que interpretou Eva como a porta de tentação, a porta do inferno, a porta do pecado. Esse tipo de hermenêutica ficou cristalizado na mentalidade dos primeiros clérigos cristãos e se perdura até hoje. Por exemplo, quando você vai ver o filme lá da Disney, O Corcunda de Notre Dame, vocês já viram esse filme, gente? Vocês conhecem a Cigana Esmeralda, lembra? Maravilhosa, perfeita, tudo para mim, ela, justiceira. Lembra do Frodo, que era lá aquele Frollo, na verdade, o cardeal que ficava perseguindo os ciganos? Ele dizia o que da Esmeralda? Ele olhava para ela com lascívia e via ela como uma criatura que era porta de pecado, a luxúria, a tentação. Então, a mulher, dentro da primeira fase aí do cristianismo, dos primeiros séculos, ela foi cristalizada nessa figura. Dando sequência, a gente tem Agostinho considerando a subordinação feminina como uma consequência do pecado original e vendo a imagem de Deus, né, refletida no homem, porém na mulher não era, porque a mulher é defeituosa, porque a mulher é um instrumento de lascívia, porque a mulher ela é completamente descabida, porta do inferno e etc. Então esses pensamentos que vêm lá do primeiro século, eles se perduram até hoje. Um dos motivos que a gente sofre tanto com essa cultura da modéstia, com essa cultura de repressão sexual, com essa cultura do controle do corpo feminino, tem a ver com essas crenças aqui, com essas hermenêuticas bíblicas. Beleza? Pode passar, amiga. E aí, qual é a importância, né, a relevância da hermenêutica para a teologia feminista? Então, teólogas feministas, como é o caso da Elizabeth Schussler Fiorenza, que é essa branquinha do cabelo grisalho, que está aí no cantinho da tela de vocês, e a Phyllis Tribal, que foi a Agnes, até trouxe uns textos dela para a gente na outra edição, porque a Phyllis ela é incrível, ela fala muito sobre o Antigo Testamento, que é justamente uma área da Bíblia que a gente tem dificuldade de colocar a nossa hermenêutica feminista em prática. Elas mostram que a hermenêutica como uma maneira, né, como um instrumento de interpretação, é importante para a gente fazer uma leitura crítica e questionar as interpretações tradicionais. Então, o que a gente está propondo com a hermenêutica hoje? Ao invés de a gente entender e continuar consolidando esse pensamento, que a hermenêutica é imutável, que só existe um tipo de interpretação da Bíblia, que foi esse ensinado por homens, não. Na verdade, a gente tem propriedade, autonomia para poder ler o texto, reler o texto e encontrar através dos nossos corpos como aquele texto fala com a gente, como a gente pode aplicar isso na nossa realidade, numa perspectiva mais inclusiva e mais libertadora. Ok? Pode passar. Agnes, amiga, você quer fazer algum comentário? Eu estou aqui falando muito. Não, super, fica à vontade. Eu acho que uma das coisas interessantes de pensar é que a gente aprende a ler a Bíblia como se existisse um jeito certo.
E ao aprender que existe um jeito certo, a gente automaticamente aprende que existe um jeito errado. O que não nos contam é que esse jeito certo de ler a Bíblia é um jeito masculino. Isso é o que não nos contam. E é por isso que, às vezes, a gente briga com alguns textos e não consegue entender. Na primeira edição, eu comentei de uma imagem da pastora Ódia, que a pastora Ódia diz: quantas vezes nós comemos pedra, nós pedimos pão e acabamos engolindo pedras, pedras amargas, pedras difíceis de engolir, que machucam. Porque esse jeito certo de ler a Bíblia é um jeito masculino. E quando a gente pensa em hermenêutica, a gente fala, primeiro de tudo, essas palavras, quando usadas dentro do espaço teológico, hermenêutica, homilética, exegese, elas criam um distanciamento entre aquela pessoa que está fazendo exegese e eu. Eu sou uma pessoa, o que eu estou fazendo? Estou lendo a Bíblia. Eu não tenho aparato para fazer uma exegese. Então, o que essa pessoa está me dizendo deve ser verdade, porque ela fez uma exegese desse texto. Eu tenho ouvido muito e fiquei pensando sobre como isso se aplica a outras áreas da vida, tá? Que uma das formas de você distanciar as pessoas do conflito de Israel e Palestina é dizendo o que está acontecendo é muito complexo. Precisa de entender muita coisa para entender o que está acontecendo ali. E aí a pessoa ela se afasta, porque ela pensa, é complexo, eu não vou ter como entender 100 anos de história de uma noite para outra. E aí o que as pessoas têm hoje, né, influencers, palestinos, judeus antisionistas, defendido não é complicado, é simples. Quando a gente ouve que é complicado, é para nos afastar disso. E eu acredito que isso, de alguma forma, está presente também na maneira como a gente olha para essas palavras e para o texto bíblico. Quanto mais a gente aprende que é complicado, que é complexo, eu não sei hebraico, eu não sei grego. Uma vez eu ouvi uma mulher falando, eu nunca fui muito bem no Antigo Testamento, porque eu não sei hebraico. Você fica assim, nossa, deve ser muito difícil ler o texto bíblico. Deve ser muito difícil ler a Bíblia. Porque também, durante muito tempo, esse espaço de estudo era reservado não só para homens, mas, gente, para elite, tá? Teologia, durante muito tempo, foi um espaço. E ao dizer foi, eu me pergunto se eu posso usar essa palavra no passado, tá? Mas é um espaço acadêmico de elite. É um espaço acadêmico de quem tem muito tempo para você aprender essas línguas, para você dominar, manejar essas línguas. E outra coisa, é um espaço acadêmico muito branco. Muito branco. Então, quando a gente está falando de homilética, hermenêutica e exegese, a gente está falando de homens brancos interpretando a Bíblia. Quando a gente leu sobre isso, ouviu sobre isso, a gente aprendeu sobre como os homens leem a Bíblia, como os homens brancos leem a Bíblia. E é nesse sentido que trazer para vocês essas palavras que parecem chatas e complicadas é dizer assim, olha, usaram esse conhecimento intelectual para nos afastar do texto bíblico. Nós estamos tomando de volta. Falei demais. Vai, Pamela. Amém. Você se converteu aí também, queridas? Vocês vão pedir? Porque eu sim, eu tô com a palavra da homilética. Botar muita coisa, muita coisa. Então, seguindo aqui, meus amores, agora vem a palavra que parece que é omelete, mas na verdade é homilética. Eu sempre brinco. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi essa palavra na minha vida, e aí eu vou aqui compartilhar com vocês as minhas vulnerabilidades em relação a como que eu me apropriei desse conceito muito tardiamente, justamente por esses motivos que a Agnes está levantando aqui. Primeira vez que eu ouvi isso foi quando eu saí de uma igreja de bairro, que era perto aqui da minha casa. Eu moro, para quem não sabe, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Divisa de São João Caxias, era uma igreja pequena de bairro, pé do morro, assim, pá. E aí eu saí de lá e fui para uma igreja sede, a primeira igreja batista.
E aí todo mundo sabe aqui que a Primeira Igreja Batista é outra energia, é outra coisa, né? É um ambiente reformado, era uma igreja tradicional que tinha um seminário teológico dentro da igreja. E aí eu tive acesso a discussões de púlpito que eu nem sabia que existia. E eu lembro que meu pastor falava com muita tranquilidade no púlpito, não sei o que lá, homilética, exegese, e eu ficava, tá, na faculdade eu ouvi exegese, mas homilética eu não sei o que é. E o que é homilética, gente? Homilética nada mais é do que a arte de pregar ou de escrever os seus sermões, né? Ela é esse processo de comunicação dessas múltiplas verdades teológicas, perspectivas que você conseguiu acessar através da hermenêutica. Então, na verdade, essas 3 palavrinhas que a gente traz hoje, elas estão conectadas. Então, hermenêutica eu interpreto, né? Homilética, eu exponho. É como se fosse assim: você está numa sala de aula, a sua professora fez uma explicação, ou então trouxe um livro, né? Eu acho que vocês devem ter passado por essa experiência de ter que apresentar um trabalho de um livro clássico da literatura que provavelmente você não leu porque você achou chato. Se bem que não, né? Porque estar aqui com a gente, comigo e Agnes, a essa hora, estudando, é porque você era nerd. Não dá nem para enganar, né? Mas vamos supor, sua professora mandou você ler o livro do Machado de Assis, né? Ali, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Beleza, você leu, hermenêutica, interpretei. Agora você vai ter que fazer um trabalho. Esse trabalho é o quê? A homilética. Você vai explanar o que você entendeu a respeito daquele texto, a perspectiva que você teve. E de maneira que seja acessível aos ouvintes. Por isso que a homilética... Ou seja, quando você assiste uma pregação muito chata, com certeza o pastor pulou essa aula. Rolou na prova. Com certeza, é verdade. E aí, como eu dizia, assim, a homilética, gente, ela é uma das partes mais fundamentais do fazer teológico. Sabe por quê? Porque hoje, na igreja, eu não sei se você já percebeu, a gente tem uma estrutura de pregação que ela é muito verticalizada. Como assim, Pamela? Você vai chegar no culto, você vai cantar no louvor, no máximo você vai orar ali em grupo, e a partir daí, acabou a parte da liturgia comunitária. O que vai acontecer? O pastor vai abrir o púlpito e ele vai começar a pregar o seu sermão, fazer a homilética. E nesse momento, você não vai ter acesso à pregação. Exceto se você for muito de uma igreja super pentecostal do reteté que começa a manifestar profecias durante a pregação. Aí você faz intervenções durante a mensagem, que é comum, inclusive saudades. Cadê? Mas assim, então você vai estar ali no momento de receber essa pregação. Por que eu falo para vocês que é poderosa demais essa coisa da homilética, que ela é fundamental? Porque eu tenho certeza que você lembra de um dia que você ouviu uma mensagem e você falou assim, nossa, eu nunca tinha interpretado o texto dessa maneira. Ou então, nossa, essa interpretação que a Agnes fez é impossível, porque o meu pastor, ele disse para mim isso, isso e isso. Então, a homilética ela tem um poder muito assim revolucionário, muito forte de trazer na discussão do corpo da igreja novas hermenêuticas. Um exemplo clássico. A primeira vez que eu tive contato com uma mensagem do Rob Bell ou do Ed René, explodiu minha cabeça. Foi uma homilética que mudou, deu uma virada de chave teológica na minha vida. Por quê? É uma comunicação. Mas agora, quando você se alimenta de homiléticas e de hermenêuticas fundamentalistas, como é que você faz? Você fica cada vez mais engessado e dependente da interpretação alheia. Isso é um risco que a gente corre não só no fundamentalismo, mas também dentro do próprio campo progressista, do campo que não é fundamentalista. Você deve ter percebido o quanto as pessoas que participam de igrejas progressistas, elas consomem uma espiritualidade. O que acontece? Você vai lá no culto da igreja da IBAB, você vai no culto do Ricardo Gondim, você presta atenção numa mensagem de um pastor XY do Henrique Vieira, e depois, o que você faz com isso? Você fica refém da interpretação dele. Tipo assim, o Henrique Vieira, será que ele tem alguma mensagem falando sobre sexo antes do casamento? O que o Ed fala sobre isso? O que o Caio Fábio fala sobre isso? Só que hoje, em nome de Jesus, eu quero que você rompa essa dependência intelectual das pessoas. Por isso que eu e Agnes, a gente não está aqui para ser oráculo. Não, a gente está dando as ferramentas para você construir o seu fazer teológico com a gente, tá?
para você sair desse lugar de consumidora de espiritualidade para uma pessoa que vive uma espiritualidade, que faz teologia e não só consome conteúdos teológicos. É bem diferente, entendeu? Deixa eu ver aqui. Priscila Brito. Me senti desmascarada. Aí vem a Débora Quintino. Seria a redação do sermão? Também, Débora, porque essa comunicação da homilética ela pode ser feita tanto falada quanto escrita. Um exemplo, Lutero, quando estava escrevendo lá as suas 95 teses, que se você viu o nosso último Reels lá do Mulheres Profetizando Vida, você descobriu que essa coisa do Lutero ter pregado 95 teses no dia 31 de outubro é balela, tá? Não tem comprovação histórica em cima disso. O que aconteceu provavelmente é que ele escreveu as cartas e mandou para os padres, para os clérigos ao seu redor. E posteriormente, quem sabe, elas foram fixadas. Mas a gente não tem prova, só que foi utilizado como uma narrativa de memória para agregar valor àquele evento, que é muito comum na nossa história. Se for ver assim, o nosso processo histórico tem várias cenas que foram inventadas para fortalecer o rito, né? O ritual da memória, essa coisa aí dos passados inventados, as tradições inventadas. Aí eu já começo a entrar em história. Agnes, pelo amor de Deus. Enfim. Mas então, a homilética, quando que ela entra, então, nessa tradição cristã? Gente, a homilética ela já é tradicional do campo religioso, porque ela traz essa necessidade de comunicação e explanação. Por exemplo, no judaísmo. O judaísmo ele tem essa cultura rabínica. O que é essa cultura rabínica? Você tem mestres, você tem rabis, que vão passar o seu ensinamento através da escrita da Torá, dos seus talmidins, dos seus comentários bíblicos, mas também através da fala. Tanto é que quando uma pessoa, né, um menino, né, um adolescente ali, eu acho que, se eu não me engano, com 12 anos ou 13, que tem ali o seu bar mitzvah, ele tem que, através dessa celebração, recitar os textos, né, da Torá e fazer toda aquela liturgia. Então, a homilética ela já estava presente no judaísmo e ela foi adotada e adaptada pelos cristãos através ali dos sermões de Jesus, que são homiléticas, né? Quando você olha para as parábolas, por exemplo, as cartas de Paulo, enfim. Então, acabou se tornando uma formação dos sacerdotes, né? A partir ali do século IV. E aí a gente começa mais uma vez, através da hermenêutica, lá com Orígenes e Agostinho de Hipona, e posteriormente com a homilética, já nessa construção do cristianismo institucional, engessar essas perspectivas, ok? Então, é muito para esse sentido. Pode passar, Agnes. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui no chat. É como se fosse um reescrever o que você aprendeu. Verdade, Gisele falando. Honestidade existencial e de fé do Ricardo Gondim me hipnotiza e me encanta. Fernando Gouveia, é verdade, ele é uma pessoa incrível. Cecília Cruz, Pamela reavivando a reforma. Fã ou hater? Ai, ai. Todos nós podemos fazer nossa teologia. Exatamente, Gisele, essa é a ideia. Aí vem a Carol aqui. Tanta gente boa para aprender por que a pessoa iria aprender com a homilética da maçonaria? Tá repreendido. Gisele, Carol, eu costumo acreditar que talvez a pessoa não tenha tido acesso. Eu sempre parto desse princípio. Eu não acredito que a pessoa ela vai se dobrar para uma coisa que é maligna porque ela tem afinidade com essa malignidade. Eu sempre acho que ela não teve chance de conhecer outra coisa. E aí eu fico apostando nisso. Eu e a Agnes, a gente é dessas. Coisa de professor, não tem jeito. Beleza. Então, qual é a relevância da teologia feminista, a relevância da homilética para a teologia feminista? Então, se a homilética é a explanação, essa comunicação, a gente vai tocar num lugar central. Perceba, Agnes começou a nossa provocação com, são os homens que estão construindo a hermenêutica, são eles que estão fazendo as interpretações, muitas vezes homens de elite, da branquitude, etc. E o que a mulher não pode fazer na igreja, no contexto tradicional? Ela não pode subir no púlpito. Ela não pode pregar. Muitas igrejas, principalmente a presbiteriana, que é um dos centros mais renomados da ala reformada, né, da religião cristã protestante, a mulher não pode pregar, a mulher não pode ser pastora. Porque é aquele tal negócio.
Se eu tenho uma interpretação que é completamente voltada para uma perspectiva masculina, eu não posso conflitar a minha ideia, o meu raciocínio com mulheres interpretando o texto bíblico e trazendo a verdade, a perspectiva feminina. Tanto é que quando você vê mulheres pregando e tendo muita visibilidade no campo evangélico, seja ele pentecostal, neopentecostal, reformado, essas mulheres não estão pregando uma realidade emancipatória, uma realidade de liberdade, de autonomia das mulheres. Não, elas estão fazendo o quê? Coro com o discurso, a hermenêutica e a homilética machista. Um exemplo aqui que eu vou dar para vocês, Jaqueline Hayashi, quem estava comigo na outra edição do Mulheres Profetizando Vida, lá do Teologia do 01, eu fiz um react de uma mensagem da Jaqueline Hayashi. Ela é convidada para cima e para baixo para pregar em igreja presbiteriana. Ela vai em igrejas worship, ela entra nessas igrejas church e ela faz um movimento com o marido dela. Mas você pega o discurso da Jaqueline Hayashi, ela prega o quê? Antifeminismo, feminilidade bíblica, submissão feminina. Ela prega essas coisas. Essa é a pauta dela. Então, a homilética para a teologia feminista, ela é fundamental, porque é o momento em que a mulher vai poder trazer a voz dela para a discussão da comunidade, né? Então, se você valoriza essas experiências femininas, principalmente porque na homilética você vai fazer o quê na pregação? Você vai falar só da Bíblia? Não, você fala da sua vida, você dá exemplos cotidianos, você fala da atualidade, você traz o texto para o lugar que você está. Então, isso é muito perigoso para um ponto de vista tradicional, conservador e fundamentalista. Mas para a teologia feminista é essencial, porque só através desse diálogo é que a gente consegue trazer essas novas perspectivas. Pode passar, amiga. E agora, finalizando aí o nosso último tópico. Ó, quem estiver me acompanhando, se eu estiver muito rápido, fala para mim aqui no chat, se ficou alguma dúvida, vai falando que eu estou aqui. O que é exegese? Conceito. Exegese é o estudo crítico e minucioso dos textos bíblicos para extrair o sentido mais precioso possível. E aí eu quero trazer para vocês esse método, essa maneira de fazer exegese, que eu gosto muito, que a Agnes também faz parte dessa metodologia, que é o histórico crítico, que é quando a gente traz a condição histórica do texto, o contexto cultural, o linguístico, que vai entrar muito na gama da tradução dos textos. Toda tradução é uma interpretação. Tem um autor, é italiano, não é, amiga, que fala que a tradução é uma traição do texto original? Eu adoro essa frase. É um autor italiano que cita um provérbio árabe, na verdade. Tradutore, traditore. É maravilhoso isso. Por quê? Porque a gente acha que a Bíblia que a gente tem hoje, né, a King James, a NVI, né, a Mensagem, a Bíblia da Pastoral, elas não estão imbuídas de interpretação. Porque se eu pego um texto em outra língua e eu transcrevo ele, eu traduzo, eu já estou colocando um sentido interpretativo que passa pelo meu corpo, que passa pelo meu jeito de ser. Eu lembro que a Agnes, na nossa outra edição, ela comentou do grande equívoco que muitos tradutores cometeram sobre Júnia, que eles leram o texto original e deduziram que ela era um homem, quando na verdade ela era uma mulher. Por que eles deduziram que era um homem? Porque dentro da cultura patriarcal na qual eles estavam inseridos, como que pode uma mulher apóstola? Como que pode uma mulher caminhando junto com os discípulos, fundando igreja, orientando pessoas? Impossível. Não tem como. Entendeu? Deixa eu ver isso aqui que vocês estão falando nos comentários. Aqui. Tem texto aqui, ó. Milene. Puxa, há 30 anos atrás, para evangelizar na faculdade, criamos um grupo de estudo da Bíblia. Na época que eu participava de uma igreja fundamentalista. Mas como eu me converti sozinha em casa lendo a Bíblia e depois fui para a instituição, propus o mesmo caminho na faculdade. Resultado, tornou-se a sala mais frequentada. Até que um dia um colega não cristão leu o texto de Paulo aos 1 Coríntios 10:31. Façam tudo para a glória de Deus. E disse, feliz, opa, isso aqui me diz que posso fumar minha maconha para a glória de Deus. Isso.
Os amigos batistas explicaram direitinho o que era hermenêutica para ele. Meu Deus! Então, vai de cada um, né? Mas a gente tem que saber que existem leis e etc. Então, não vou nem entrar nesses pormenores. Mas é o que eu falo. Dá para você pegar leitura do texto bíblico isolado e aplicar para o que você quiser. Para o bem, para o mal, para o moral, para o imoral, para o legal, para o ilegal. Tudo dá margem. Porque a Bíblia é esse livro complexo. Então, sempre vai estar enviesado da sua leitura e da tradução. Pode passar, amiga. E aí a origem, né, e a introdução dessa exegese aqui na tradição cristã, ela vai estar relacionada a essa necessidade de interpretar as cartas, os escritos originais. E aí é que você vai ter o desenvolvimento, né, que vai se colocar de maneira cada vez mais profunda, institucionalizada, dogmática, né, no período da patrística medieval aí, entendeu? Porque a gente vai ter uma busca do sentido literal, alegórico, moral e espiritual, que são meio que as 4, né, vertentes que a gente coloca dentro dessa patrística para poder entender a profundidade dos textos bíblicos. Isso é uma coisa mais específica que a gente pode falar depois. Então, pode passar, amiga. Qual é a relevância para a teologia feminista da exegese? É através da exegese, que é essa análise mais esmiuçada do texto, que a gente pode ver, por exemplo, as contradições e o rastro cultural dessa hermenêutica, dessa interpretação do texto que vai mudando com o tempo. Isso mostra para a gente o quanto que a cultura influencia os significados do texto, a maneira que a gente traduz e que a gente coloca isso como tradição. Isso também nos serve a nosso favor quando a gente vê que há concessões para alguns textos e para outros não, que vão ser, assim, completamente colocados ali de acordo com a moral do momento e da classe dominante que está controlando a escrita e a tradução desses textos. Perfeito, amores? Deixa eu ver aqui. Manuela, esse slide ficará disponível? Manu, sim. A gente sempre coloca o material de apoio junto com a aula gravada, então pode ficar tranquilo. Agora, amores, eu vou passar a palavra para a Agnes e daí em diante, depois da fala da Agnes, fiquem à vontade para participar e para comentarem o que vocês quiserem. É só levantar a mãozinha. Mas será que existe, então, uma verdade? Como é que a gente descobre essa verdade? Gente, eu não sei se tem palavra mais difícil de lidar do que a palavra verdade. E eu vou dizer para vocês por quê. Se ficar confuso, vocês colocam no chat que está confuso. Eu expliquei isso algumas vezes, mas eu vou explicar de novo. Que às vezes, quando a gente tem TDAH, a gente acha que está confuso o que a gente está falando. Não está, mas a gente acha, porque a nossa mente é confusa. Está tudo bagunçado aqui dentro da minha mente. Então, vocês tenham paciência com essa neurodivergente. Verdade é um conceito difícil, porque ele é um conceito, para começar. Dizer que uma palavra é um conceito significa dizer que ela tem história. Será que a gente pensa na história das palavras? Por exemplo, medo. Medo é um conceito. Mudou ao longo do tempo. Eu sempre dou esse exemplo, então, se vocês já me ouviram dar esse exemplo, vocês perdoem, assim, me deem opções de novos exemplos, tá? Será que liberdade significa a mesma coisa para mim hoje que significava para uma mulher no século XIX? Será que liberdade significava, no século XIX, a mesma coisa para uma mulher branca e uma mulher negra no Brasil? Será que hoje a palavra liberdade significa a mesma coisa para mim e para uma mulher negra retinta ou uma mulher periférica? Será que significa a mesma coisa? Será que na história do mundo liberdade significava a mesma coisa? Por exemplo, lá no século XVIII, foi criada a Declaração dos Direitos do Cidadão e do Homem, tá? No singular. Sempre é importante dizer que não é o homem-humanidade, é o homem-homem. Diz lá, todos os homens nascem iguais e livres. Mas isso era verdade? Foi escrito na França. Mas isso era verdade para os escravos,
as pessoas escravizadas, tiradas do continente africano e levadas para a América? Será que o conceito de liberdade daquele momento comportava essas pessoas? E aí, será que o conceito de liberdade de hoje comporta todas as pessoas? E eu posso dizer, não, ser livre é poder escolher, ter possibilidade de escolha. Tá, mas será que ser livre para uma pessoa hoje, numa condição análoga à escravidão, é igual? Da mesma maneira, a palavra verdade, ela é um conceito, ela tem uma história. Nós nem sempre pensamos verdade como nós pensamos hoje. E como nós pensamos verdade hoje? Nós pensamos verdade hoje de uma forma hermética, fechada. Como se a verdade ela pudesse existir somente aqui. E aí, ela existe dentro dessa caixa de remédio. Está aqui. E aí, se tem uma partezinha que não encaixa aqui dentro, não é verdade. Se não é verdade, logo ela é uma mentira. Certo? Vocês estão comigo? Eu sei que é meio abstrato e filosófico. Mas o que a gente faz quando duas verdades coexistem? Eu vou dar um exemplo para vocês. Adoro esse exemplo. Na minha família, as pessoas gostam de passar o Natal juntas. Não sei como é na família de vocês, mas na minha família, Natal é significado de caos, choro, tristeza para mim. Porque a minha família é uma família que se ama, mas que briga muito. Minha família é uma família que se ama, mas que é capaz. É incrível como as pessoas que se amam são capazes de fazer e dizer coisas profundamente, desesperadoramente cruéis, justamente por questões de família. Porque é aquela coisa meio, já que eu estou em família, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso ser quem eu quiser. Penso em Natal, eu lembro de todas as brigas que a minha família já teve no Natal. Tá. A minha mãe, ela é uma pessoa que ela tem uma memória seletiva muito bem acurada e ela só lembra das coisas boas. Ela não lembra de nada ruim que acontece na vida. Só que eu tenho uma memória muito detalhada. Então, às vezes ela fala assim, foi tão bom o Natal esse ano, né? E eu vou dizer para ela, não, foi péssimo. Porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Teve aquele momento que a gente brigou todo mundo e ela, nossa, isso aconteceu esse ano? E aí eu te pergunto, quem está dizendo mais verdade? Eu ou a minha mãe? Será que a gente pode dizer que alguém está mais verdadeiro ou mais certo? Ou será que é possível que duas verdades ocupem o mesmo lugar no espaço? A gente aprendeu a pensar a verdade como a gente aprendeu a pensar a matemática, física. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Mas a verdade não funciona assim. A verdade, ela pode coexistir com outras verdades sem que isso a torne uma mentira. Agora, como é que será que a gente começou a pensar a verdade dessa forma? E aí eu peço licença a vocês para trazer um homem para esse debate. Eu não gosto de fazer isso, mas às vezes, a gente não tem escolha. É o caso deste homem, Erich Auerbach, que eu vou citar. Eu vou até pegar o livro dele. Porque, assim, eu não sei como funciona vocês, mas como eu tenho TDAH, que eu já repeti 20 mil vezes para vocês, eu fico meio hiperfocada em alguns momentos. E o Erich Auerbach, ele foi uma pessoa que eu li na faculdade, e aí eu falei assim, chega, não quero essa erudição longe de mim. Mas aí, recentemente, eu peguei o livro dele para reler, vou mostrar para vocês. Porque eu saí do Rio de Janeiro, vim para Manaus com 5 livros, como se eu não tivesse mais nada para botar na mão. E os livros não são livros finos. Este é o livro do Erich Auerbach, que se chama Mimesis, a representação da realidade na literatura ocidental. O que vocês fariam num campo de concentração? Auerbach começou a escrever esse livro, tá? Porque, assim, então, é um homem que eu tenho um mínimo de respeito. E ele tem um capítulo aqui, que é o primeiro capítulo, que abre essa obra, chamado A Cicatriz de Ulisses.
E aí você pensa assim, tá, e daí? Acontece que esse livro ele é o grande tratado de literatura ocidental. E a gente não tem como pensar literatura sem pensar este livro, tá? Então, é uma leitura obrigatória na faculdade de História, na faculdade de Letras. Neste capítulo, ele traz duas grandes obras do cânone ocidental, que são a Odisseia e a Bíblia. Eita! A Bíblia é uma obra de literatura? Também. A Bíblia é muitas coisas. Ela também é um produto cultural do Ocidente. Tá? Produzido mais para o lado de cá do que para o lado de lá. Por isso a gente pode dizer produto cultural do Ocidente. Ah, Agnes, mas teve coisa que foi escrita em outros lugares, foi escrito mais na Palestina, foi escrito mais aqui. Ok, é verdade. Mas a maneira como nós aprendemos a ler e interpretar, ela é de onde? Do Ocidente. Então, ela também é um produto de cultura do Ocidente. E aí, ele faz uma análise muito sagaz, e eu não me lembrava de ser tão bom de ler, porque na faculdade eu acho que a gente lê muita coisa, a gente fica meio assim, assoberbado, e eu me lembro de ter achado ele chato, mas agora relendo, com os meus olhos mais maduros, eu achei bonito a maneira como ele apresenta, que é dizer pra gente como é que funciona a verdade da Odisseia e a verdade da Bíblia. E explicar pra gente que a verdade de Homero, ela não está se pretendendo como única. E essa é uma grande questão. Na verdade do livro da Odisseia, a verdade é muitas. Ela é multifacetada. Existe a verdade do Ulisses, que é o nosso personagem principal, mas existe a verdade de Circe também, existe a verdade de Penélope, existe a verdade da deusa Atena. Todas essas verdades, elas coexistem. E Homero não está preocupado em dizer qual verdade é mais verdadeira. Assim como a verdade minha e da minha mãe sobre o Natal coexistem, sem que uma seja falsa e a outra verdadeira. E aí ele diz, tem um trechinho desse capítulo que ele fala, a reivindicação da verdade da Bíblia não só é muito mais urgente que a de Homero, como também é tirânica. Exclui todas as outras reivindicações. O mundo das histórias das escrituras não se satisfaz em afirmar ser uma realidade historicamente verdadeira. Insiste que é o único mundo real. Está destinado à autocracia. E aí é nesse momento que a gente se dá conta que a maneira como a gente aprendeu a ler o texto bíblico, ela é tirânica. Porque se a gente, de alguma forma, encontra coisas que a gente diz, ok, mas da onde eu tirei isso? Ah, não, eu suspeitei do texto, eu fiz perguntas para esse texto. Não, não pode, não está no texto. Como se aquele texto tivesse que conter toda a verdade. E como se não pudessem coexistir múltiplas verdades. Quando a gente percebe que na vida real, múltiplas verdades coexistem. Se você perguntar para a Pamela a memória do aniversário dela no Bar da Cachaça, ela vai te contar uma história. Se eu contar essa história, eu vou contar outra. Talvez para a Pamela seja uma lembrança agradabilíssima. Eu só lembro do quê? Da minha fome. Duas verdades podem coexistir. Se vocês estão na dúvida, se vocês querem saber essa história, vai lá no meu Instagram, porque eu tenho um Reels que eu conto essa história, tá? E aí um dia a Pamela tem que fazer um Reels contando a versão dela, porque fica só o meu lado. E aí, ok. Duas verdades podem coexistir. Só que nós aprendemos a ler a Bíblia como se essa verdade fosse tirânica, autoritária. Só eu posso existir, mais nada pode existir. Então, se a Bíblia diz que o mundo foi criado em 7 dias, o mundo só pode ter sido criado em 7 dias. Isso não pode ser metáfora. Isso não pode ser uma poesia, como o tá? Tá escrito em poema, tá? Poesia. Oh, meu Deus. É poesia. Pois é. Se a Bíblia diz que a Arca de Noé existiu e a terra foi coberta por água, isso tem que ter acontecido dessa forma, e eu preciso comprovar cientificamente, porque a Bíblia está sempre certa. Ela está sempre, ela é sempre verdadeira. E a sua verdade, ela é completa, ela é
inerrante. A Bíblia não comete erros. Isso é uma verdade tirânica, porque ela só consegue aceitar a si mesma como verdade. Todas as outras verdades não comportam aqui. Então, por exemplo, a história da conquista de Jericó, eu estou lendo essa história a partir de uma verdade, que é a verdade do povo de Israel. Eu ignoro completamente a verdade do povo de Jericó. Será que essa verdade é menos verdadeira porque ela não está registrada? E aí, quando eu era adolescente, eu tinha uma pergunta que me acompanhava. Não sei se outras pessoas faziam essa pergunta, mas a minha pergunta era sobre tudo que a Bíblia não falava. Tá? E aí, o que me respondiam? O que a Bíblia não fala não é relevante. Nós sabemos tudo o que é para saber. Aí alguém colocou aqui no chat: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ok. Muito boa a citação. Sobretudo porque nos permite dizer que em Jesus a nossa verdade não é um livro. A nossa verdade é uma pessoa. Eu sou a verdade. Eu sou o caminho. Eu sou a vida. É isso que Jesus nos diz. Então, a nossa verdade, que a gente poderia pensar assim, qual é a verdade que nos guia? É Jesus. Nós nos aproximamos do mundo a partir desse lugar. E eu falei para vocês que a gente aprende a ler a Bíblia de maneira autoritária. Eu não usei essa palavra à toa. E aí, para não dizer que eu só trouxe um homem para dialogar com a gente, eu trouxe a Angela Parker, que é professora de Novo Testamento numa universidade dos Estados Unidos, que agora eu esqueci o nome, que é difícil de falar. E ela tem um livro chamado Se Deus Ainda Respira, Por que Eu Não Posso? E a brincadeira do título, a pegadinha do título é If God Still Breathes, Why Can't I? Ela está citando de forma subtextual a fala... Gente, fugiu o nome agora, estava aqui na minha cabeça. Do George Floyd. Obrigada, do George Floyd, obrigada. I can't breathe, obrigada. E ela traz nesse texto, nesse livro, que é um livro de 5 capítulos, como que a forma como nós aprendemos a pensar inerrância bíblica é uma forma supremacista branca. E é ela que constrói para a gente essa diferença entre autoridade e autoritarismo. E aí ela diz que você pode ler o texto bíblico considerando que ele seja uma autoridade na sua vida, mas que isso não precisa fazer com que você leia o texto de forma autoritária. E o primeiro capítulo desse livro, que é tipo um memorial dela, se chama Eu Fui Treinada para Ler a Bíblia como um Acadêmico Branco. E ela vai contando um pouco de como isso vai sendo transformado, de como você fala às vezes, não, isso aqui é o jeito certo, isso é hermenêutica, isso é exegese, isso é interpretação de texto. O que você está fazendo é outra coisa, você está dobrando o texto para ele caber aqui dentro. Só que isso que a gente aprende, que é a verdade, o texto, isso é o texto pelo texto, é uma interpretação masculina, branca, autoritária, como Auerbach chamou, tirânica. E a partir disso, eu abro para a gente conversar. Eu vou interromper o compartilhamento, Pamela, se quiser parar de gravar para vocês poderem abrir a câmera e o microfone. Perfeito, perfeito. Vou fazer aqui, gente, vou só parar a gravação, só um instante. Parei.